Fala, gente boa, tudo bem? Muito obrigado por você estar comigo agora. Você que me acompanha aqui do canal ou você que me acompanha do Geopolítica Premium ou do Patreon, você vai ver a versão estendida desse vídeo sem os cortes, beleza? Bom, meu muito obrigado pela sua audiência hoje. Como eu falei para você, quando eu começo a falar de uma coisa, eu não boto o pé no freio. E eu não vou parar até que eu consiga despertar, orientar, né, esclarecer muita coisa para muitas pessoas que querem realmente acordar, porque nem todos querem. Pois perfeito, eu venho com muito amor, com muito carinho e sendo sensato, né? Sendo responsável, inclusive mostrando as fontes para você das coisas que eu vou falar. Algumas coisas, obviamente, eu não consigo falar pelas restrições dessa plataforma que você está me assistindo, mas de modo geral eu consigo te orientar bem, te mostrar bastante coisa. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Beleza, pessoal? Então eu vou falar para vocês nesse vídeo como ele foi colocado ali, ele chegou ao posto de presidente dos Estados Unidos junto com uma ala bem radical, Kamala Harris e todas as suas assessoras, que são feministas, xiitas, radicais, que seguem a agenda da iniquidade, e eu vou mostrar para você como ele inaugurou uma nova fase da iniquidade. A iniquidade é antecedida pela apostasia. Então o que eu estou falando para você é que nós estamos na era da apostasia, e a preparação para a iniquidade. Vou só ressaltar para você que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo faz uma linha cronológica, como eu tinha comentado com vocês aqui, ele dá uma linha cronológica ensinando aquela igreja, ensinando os seus filhos na fé, de que eles veriam o homem da iniquidade quando a apostasia estivesse fundamentada, então surgiria o homem da iniquidade. Ele não pode vir sem antes o terreno da apostasia, está bem claro. A apostasia é algo ser colocado no lugar de Deus, é se rebelar contra Deus, é negar o Criador. Então, o está financiando tanto a indústria abortista, que é uma adoração a Moloque, que é uma contraposição direta, é uma oposição a Deus. Lembrando que está lá nas epístolas de João, o próprio Paulo falando, Jesus falando que o anticristo ele se oporia, o anticristo ele faria oposição a tudo que se refere a Deus, que é objeto de culto, objeto de adoração. Pois bem, pessoal, a clareza de que iniquidade é homem sem lei e apostasia, rebelião contra Deus, e a apostasia antecede a iniquidade ou iníquo. Então você tem que entender que a apostasia, ela dentro da igreja, é um novo conjunto de práticas de fé, de vida, e prática religiosa, que fundamentam a um novo conjunto de lei, um novo conjunto que vai reger a sociedade, um conjunto normativo. Portanto, é um homem que se opõe à lei de Deus. E onde que está a lei de Deus? A lei de Deus está na sua mão, está na sua testa. Você vai lembrar de Apocalipse 14, você vai lembrar de Apocalipse 11, quando fala da própria marca da besta, quando fala dos remanescentes, daqueles que têm a marca de Deus em sua testa, daqueles que têm a lei de Deus em sua mão, em sua testa. E você vai conferir comigo aqui agora, entendendo que quando ele coloca a mão sobre a Bíblia da iniciação maçônica, né, que está na família desde o século XIX, e ele faz uma declaração, fazendo uma oração sobre uma forte fé coletiva, é nessa nova humanidade, nessa nova coletividade. E vou mostrar para você como ele tem financiado essa indústria a Moloque, essa indústria que se opõe a Deus. Preste atenção então que eu vou falar de coisas muito importantes sobre a era da apostasia que nós estamos dentro da igreja. Eu vou fazer uma sequência de vídeos para vocês aqui. Apostasia na cultura, apostasia no próprio sistema político, na religião. E aí, eu vou mostrar para você que nós estamos entrando na era da iniquidade. A era da iniquidade é a preparação para o homem da iniquidade. Inclusive, isso aqui é fruto de discussão dos maiores biblistas da história, sobre Paulo dizendo o que impede o anticristo de se manifestar, o homem da iniquidade de se manifestar. Eu vou dar minha opinião diante de uma certa corrente de interpretação. Eu já fiz vídeo aqui comentando isso para vocês, vou reforçar. Então eu vou começar já de cara mostrando para você o texto aí, a matéria que está no Breitbart. Essa matéria do Breitbart é muito importante e eu vou deixar todos os links, como eu sempre faço nas outras plataformas. O link das plataformas estão aqui embaixo, tá bom, pessoal? Onde, obviamente, eu consigo falar abertamente e não tem corte esse vídeo. Só de você pensar no número de pequenos que são retirados no mundo, a coisa é muito séria. Então, essa situação do adrenochrome, esse ritual existe. Inclusive eu fiz vídeo para vocês aqui mostrando as pessoas falando, os satanistas falando de quantos
pequenos eles sacrificaram e por aí vai. Então, eu já vou mostrar para você agora, vou capturar a tela para ficar mais fácil e vamos lá, vou mostrar para você. Depois eu volto para a questão do bidê, provando para você a era da apostasia. Seguindo aí, ó, estou no Breitbart, como você pode ver, e eu quero depois que você acompanhe essa matéria, leia essa matéria. Arcebispo nigeriano deplora financiamento de abo no exterior por bidê. O que é isso aqui? A matéria se discorre, tá? O chefe da Conferência de Bispos da África Ocidental denunciou em uma conferência nos Estados Unidos sobre o programa de financiamento do contribuinte dos Estados Unidos, dos impostos que os contribuintes dos Estados Unidos pagam, dos cidadãos que eles pagam, são utilizados para financiar a indústria abo, entende, pessoal? Entendeu? A indústria que tira os pequenos, a indústria de Moloch. Bom, perfeito. Porque quando a Bíblia fala, inclusive, sobre a iniquidade, é ideologia. Aí você vai lembrar de Romanos 12, transformados pela renovação da vossa mente. Você vai lembrar por que a caixinha do tefilim, o tefilim, que tem os filactérios. Por que aquilo dali é posto avançado? Por que é proteção? Por que está o texto de Deuteronômio, falando da vida, do primogênito, falando da aliança com Deus? 4 textos dentro daquela caixinha ali, que é o tefilá, que tem os tefilim, né? Os tefilim ali dentro são 4 textos, basicamente são ordenanças de Deus para que o judeu fosse bem, para que ele não negasse a sua aliança com Deus, para que ele renovasse sempre a sua comunhão com Deus. Ele orava de manhã e orava ali no finzinho da tarde, sempre renovando a sua aliança com o Eterno, tá? Porque ali está ligado à vida. Então Paulo fala da renovação da mente, lá em Romanos 12. Paulo fala em Efésios 6, para nos revestirmos do capacete da salvação, da couraça da justiça. Tudo está falando sobre a palavra de Deus. Portanto, a lei de Deus que nos reveste, nos protege. E essa lei de Deus está na nossa testa, está na nossa mão, e aí você linka com a agenda da iniquidade, que é o quê? Uma nova ideologia, criando um novo sentido de humanidade e se opondo à vida. Pessoal, eu vou pedir a você carinhosamente agora para interagir comigo. Interaja comigo agora, deixa um comentário, deixa seu like, toca o sininho para todas as notificações, se inscreva. É muito importante para mim ajudar a fazer esse vídeo crescer, ser recomendado e o canal também. Eu te dou 2 segundos que você interage comigo agora. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Vamos seguir. Lembra que João 10, Jesus está dizendo que ele veio para dar vida e vida em abundância, porém, Satã, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Tudo se opondo à lei de Deus. Então, se nós estamos entrando na era da iniquidade, é porque está fazendo oposição ao reino de Deus. Porque quem blinda a sua mente com a lei de Deus, quem tem na sua mente a marca da lei de Deus, não é marcado pela iniquidade, não é marcado pela bestialização desse tempo, não é marcado pela marca da besta. Pronto, pela besta, pela marca da besta. Então, se você conseguir compreender isso, é a minha interpretação de que a marca da besta, ela começa com aceitação a essa ideologia que é uma oposição ao Criador, que é uma oposição a Cristo. Existe uma marca física? Vai existir uma marca física que fará referência ao anticristo. Mas a marca da besta, ela começa com a aceitação dessa ideologia que nega a Cristo, que nega o Criador, que nega a lei de Deus. Lembra da caixinha? Ok, pessoal? Perfeito? Pois vamos lá, eu vou mostrar para você então que esse bispo aqui ele está comentando sobre isso, de que os contribuintes norte-americanos, quando pagam seus impostos, estão financiando a retirada dos pequenos, alimentando essa indústria de retirada dos pequenos, a indústria abo. Aqui, ó, só para poder confirmar, tá? Eu estou no CBN News, seus impostos em dólares logo estarão promovendo abo no exterior. Por quê? O bidê, depois que ele colocou a mão na Bíblia da iniciação, fez aquela oração ali, né? Oração dessa nova humanidade, dessa nova lei, dessa era da apostasia. Eu já vou ler textos aqui para vocês. Prometi que ia mostrar as fontes, vou mostrar as fontes da Bíblia também. E aqui ele reverteu as ordens executivas do Donald. Então, tudo que o Donald assinou se opondo a essa agenda globalista, essa agenda da iniquidade, essa agenda do fim, se opondo, por isso que eu falei, de certo modo, eu apoiava algumas decisões do Donald, mesmo tendo uma visão macro sobre o sistema, é por causa disso aqui, né? E quem viu lá também o artigo que eu publiquei percebeu, contribui ainda mais com o que eu estou falando. Eu vou mostrar para você então, só para eu ser coerente aqui nas minhas falas, eu vou mostrar para você
alguns textos para você entender o que é apostasia, o que é a era da iniquidade. Bom, o primeiro texto que eu vou ler para vocês, que é para poder contribuir aqui e fundamentar o que eu estou falando, é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que fala da apostasia. É importante você entender isso. Olha só o que Paulo está falando. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quais últimos tempos? Você vai definir se nós estamos nos últimos tempos ou não. Ó. Alguns apostatarão da fé. Aqui é o abandono da fé, portanto, a apostasia é ligada ao abandono da fé. Ok? Que eu já expliquei para você dessa teologia humanista, liberal, progressista, essa teologia caída. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Assim como a mente de Deus liberta, a mente de Deus renova, essa falsa teologia, essas ideologias cauterizam a mente das pessoas. É por isso que você manda artigo, é por isso que você fala, a pessoa não está nem aí, a pessoa não se importa, te chama de habitolado, né? Porque eles estão dormindo, foram cauterizados, que eu falo tanto aqui que foram reprogramados, né, meus amigos? Pois bem, eu vou ler outro texto, então, para fundamentar essa questão da apostasia. Vamos avançar aqui para 2 Timóteo, vamos no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé e alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, mais uma vez, a declaração aqui, o texto bíblico está nos dizendo que a apostasia é se apartar da lei de Deus. Lembra que a lei de Deus está onde? Na nossa mente, na caixinha lá. Lembra dos tefilim? Está aqui, ó. Lembra? Filactéria, proteção. Então a lei de Deus protege você, para você não ser cauterizado. Conforme Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 14 te orienta falando sobre a marca da besta. Agora o outro texto que eu vou ler para você é um texto que eu gosto demais, que para mim é um texto muito claro, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é a orientação de Paulo. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 6, para ser didático. E isso aqui, o ensino, ele tem que ser repetitivo. Então vamos lá, eu volto aqui para o bidei e a gente conclui o vídeo. Versículo 3 de 2 Tessalonicenses: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Viram aí a ordem que Paulo faz? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ou a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Perceba a sequência que Paulo está fazendo. Eu não sei qual é o dia que Jesus volta. Eu não sei esse dia. Mas eu sei o tempo, eu sei a estação. Como a tribo de Issacar, eu conheço os tempos. Eu conheço as estações pelas próprias orientações de Jesus em Mateus 24, em Lucas 21 e por aí vai. As próprias orientações paulinas, as orientações das revelações dadas a João na ilha de Pátimos, eu consigo entender o tempo. Que tempo é esse? É o tempo da apostasia. Eu consigo entender que o tempo da apostasia é a preparação da mentalidade, é um novo conjunto de práticas sociais, é preparando uma nova humanidade, é preparando o terreno para quê? Para a iniquidade. A iniquidade é oposição à lei. Onde estava a lei de Deus, que Deus ordenou a Moisés? Perceba agora por que eu te expliquei dos tefilim, da caixinha, que o judeu usa nas orações pela manhã e no finalzinho da tarde. Onde estão ali trechos dos mandamentos, né, da Torá, que foi dada por oralidade a Moisés, e a ordenança foi que eles pegassem uma caixinha com tiras de couro e colocassem na testa e prendessem na sua mão esquerda, porque aí, no caso, a sua mente controla as suas emoções, a lei de Deus controla o seu corpo. E a iniquidade, perceba que a iniquidade é o oposto, as emoções vão controlar a sua mente, porque eles estão levando as emoções da população do mundo inteiro ao extremo. Porque quando as pessoas são levadas pela emoção, elas são mais facilmente reprogramadas e influenciadas. Elas aceitam mais facilmente. É o que nós estamos vendo. Que as pessoas estão aceitando as imposições draconianas, tiranas, ditatoriais, rasgando a lei, rasgando a Constituição e adulterando, rasgando a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A vida. Bom, pessoal, está aí a vida. Se você quiser entender, se nós estamos aqui onde Paulo está falando, olha, não vos enganem. Antes de Jesus voltar, antes daquele grande dia, primeiro vem a apostasia.
tudo isso que está acontecendo, apostasia, onde nós estamos, e seja revelado o homem da iniquidade. Então agora é a preparação para consolidar esse distanciamento do ser humano de Deus, com a indústria Abor, entende? A indústria de Moloch, e também ideologia LGBTQP, né? Não tem nada a ver com a opção sexual, não é isso que eu estou falando da imposição de ideologia que se opõe à lei de Deus. Então, se opondo à lei de Deus, está ligado à iniquidade. Então, pessoal, Paulo está fazendo essa orientação para a gente, e eu queria mostrar para você que quando o Bidê, eu volto ao início do vídeo para poder concluir. Quando o Bidê coloca a mão na Bíblia e quando ele começa a disparar essas ordens, e agora os bispos da África, todo o movimento na África falando, por favor, não financie essa indústria aqui. Não faça isso na Nigéria, não faça isso aqui nos países da África. Não faça isso com o Brasil, porque eles financiam também. Então existe um fundo de financiamento nos Estados Unidos que foi aí reativado pelo Bidê, a Kamala, e toda a sua equipe radical ali das feministas do sovaco peludo, eles estão claramente refinanciando isso, levantando essa bandeira. Só lembrar a você que o grande patrocinador, grande mentor de tudo isso aqui, os mentores, na verdade, foram os Rockefeller e principalmente o tio Bill pai, junto com o Instituto Clinton. Tá bom, pessoal? Olha como todas essas peças ligadas ao satanismo. Né? Lembra do adrenocromo, de tudo isso, essa indústria? Então, pessoal, é o seguinte, esse vídeo eu vou dar continuidade para ele no decorrer da semana, provando para você a era da iniquidade, falando da tecnologia, falando das artes, falando da cultura e também falando sobre o sistema religioso. Então, aperta o cinto porque a coisa aqui vai decolar. Muito obrigado pela sua audiência, clica nos links que estão aqui embaixo, me apoie nas outras comunidades. Aqui tem o link do Geopolítica Premium, tem o link do Patreon, do Instagram, do Telegram, do Facebook e de todas as outras plataformas. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.